elas deviam ser, tinham que ser. Dificilmente havia eu acho, algum analfabeto no meio deles. E então, Deus, procurando através daquela grande economia, naquele dia em seus sistemas, talvez não pôde encontrar o tipo certo de homem, até que ele encontrou um analfabeto. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. São João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Grande, poderoso Criador, nós desejamos ter esta visão profética, pois somos a sua noiva, sua esposa, nesse tempo, e o Senhor é a grande águia, e nós não podemos ser abutres, falcões, temos que ser águias também, porque somos filhos da grande águia, profeta Deus. Fale conosco, Senhor, dê-nos a oportunidade de estar neste banquete espiritual, comer, até satisfazer nossa alma, onde não cabe mais nada. Saindo daqui, nada do mundo pode penetrar, nada do homem, porque estamos com a palavra total. Temos comido e fartado desta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Hoje eu quero usar apenas uma palavra: introdução. Em nenhum tempo
Deus teve um sistema, as igrejas do dia, o povo chamado cristão, para apresentar o homem que ele estaria enviando. Sempre foi uma surpresa para o povo. Vamos começar com Noé. Desde Noé, quem introduziria um homem que, na mentalidade do dia, era um louco, pregando coisas que os outros não criam, dizendo coisas que ia acontecer que o povo não podia ver, nem podia crer. Então Deus mesmo introduz o indivíduo. Deus não precisa de muita gente para fazer o trabalho para ele. Ele precisa de alguém que crê. Eu gosto da mensagem do irmão Brana, que o irmão Brana diz: Deus precisa de um homem. Ele diz: com um homem ele revira o mundo. Com um homem Deus matou o povo afogado. Só um homem. Porque você sabe que o mundo precisa também de um homem. Um louco para apertar o botão da bomba atômica. Um homem só. Não precisa de muita coisa. E Deus só precisa de um homem. Agora você tem que dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu não quero servir para bucha de canhão. Eu quero estar aqui para ser uma bênção. Eu quero estar aqui para testemunhar, para testificar, para ver o que aconteceu, o que está acontecendo e introduzir o próximo. A introdução é uma apresentação. Você vai num livro, primeiro o que acontece é a introdução. Você tem a introdução, depois vem o que o autor escreveu. E sempre a introdução é uma outra pessoa que está ali introduzindo o fulano de tal. O grande historiador, grande escritor, ele sempre tem alguém para introduzir. Não é o mesmo que o introduz. Então, quando você não vê outro introduzir uma pessoa, você tem que saber que foi Deus. Porque não tem mais ninguém para apresentar aquela pessoa como tal. Agora, tem hora que eu perco um tempinho, escuto algumas mensagens de outros, mas isso é uma coisa muito infantil. A gente fica com dó das pessoas que diz: antes de te ouvir, eu já cria nisso. E aí você vai ouvir o que o indivíduo cria. Gente muito boa, simples. Mas não dá para você ouvir aquilo. A pessoa, tem gente que pensa que foi chamada. Se as pessoas entendessem, eu não sou isso, deveria entender. Eu não sou pedreiro, eu sou uma meia colher. Vai assim: eu não sou um obreiro, eu sou um ajudante de obreiro. Eu não sou um pastor, eu sou um ajudante. As pessoas deveriam entender isso. Mas é interessante que as pessoas acham que elas têm. Agora, isso não é difícil da gente ver, porque a gente já viu no nosso meio. Gente que não canta e diz que canta. E você é obrigado a engolir
que canta tudo desafinado. Então não tem jeito. A pessoa não tem condições de perceber seus próprios erros. Quando você tem, você humilha. Você diz, eu não tenho isso mesmo. É como você ouvir um grande cantor. Depois você vai cantar, você não canta antes de mim, não. Senão eu fico todo desconcertado na hora que eu chegar ali. Um grande pregador vem e prega. O próximo que chega, você pensa que é fácil? Chegar e pregar. Depois que pastor João Bispo prega, depois que Rogerinho vem e prega, não é fácil depois você chegar e pregar. Você tem que perceber que há uma responsabilidade naquilo. E se você não foi chamado para entregar aquela mensagem, você vai ser apenas um obreiro de grito, de pulo, de fazer o povo rir, um palhaço. Porque você não tem a mensagem que alimenta as pessoas. E é Deus quem alimenta. Mas Deus não alimenta sem um veículo. Ele alimenta, mas ele tem que ter um homem para aquele dia. Ele alimentou 5.000 homens, mas ele precisou de um homem chamado Jesus. Não é direto que Deus faz a coisa, ele passa através do homem, porque Deus é espírito. E ele está tratando com os homens, então ele vem e passa pelo homem para poder falar com os homens. Por isso São Paulo, tendo consciência disso, diz: a uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É Deus quem deu. E muitas vezes nós nos oferecemos: Senhor, eu posso ser um pastor. Eu posso ser um cantor também, Senhor, eu posso mexer com o povo. Eu posso ser um músico. Eu posso ser um obreiro. Eu posso fazer alguma coisa. Não tem coisa melhor do que Deus te chamar para aquilo. Quando Deus chama, diz o profeta que Deus capacita. Deus chama. A pessoa diz: Deus me chamou para cantar. Então canta aí que eu vou escutar. Deus não te chamou, não. Para cantar, não. Você não tem voz para cantar, você não tem compasso, você não tem sinfonia. Deus não te chamou. Mas para fazer esse papel é difícil. Porque as pessoas chegam a crer que elas cantam. E ainda diz: eu canto no banheiro. É o único lugar que te aguenta. Não no púlpito. Não é assim? Tem que reconhecer. Você disse certo, no banheiro eu canto. Todo mundo que você escuta aí fora dizer que canta, ele diz: eu canto no banheiro. Eu já ouvi muito isso. Mas é só aquele lugar que te suporta ouvir. Não fora. Eu sou um pregador. Aí eu sou um pastor. Pastor não é que ele tem que ficar na sua casa, não. Não é que ele tem que comer com você lá na sua casa, não. Pastor é aquele que te alimenta, que te dá uma palavra de alimento. É alimento espiritual. Tem gente que quer ter pastor em casa. Em casa você tem que ter mulher, filhos. Certo? Entenderam? Mas as pessoas não sabem colocar as coisas no lugar. O próprio Billy Graham não soube. Ele diz: eu venho e prego e ganho 30.000 almas. Eu vou embora. Volto o ano que vem. Não tem 30. E sabe o que é isso? São vocês, pastores, relapsos.
assentado em seus escritórios com o pé em cima da escrivaninha. Aí teve que vir o irmão Branham dizer: Billy, eu queria te dizer que a coisa é diferente. Que não é o problema dos pastores. O problema é quando Paulo ganhava um, ele cortava aquele indivíduo, preparava ele, que quando ele voltava no próximo ano tinha 12. Isso é da Bíblia. A questão é que as pessoas descem lá na plateia, estão alegres, chorando, e vem descendo e ruge, é batom. Então, aquilo, se for passar, ela tem que limpar com jeito, chorando. Agora tem que ter um outro ali para depois trabalhar nela, até tirar o batom, até tirar aquela roupa sumária, aquela veste de homem que a Bíblia diz que é uma abominação para Deus, uma mulher usando uma roupa de homem. É uma abominação, Deuteronômio 22:5. O irmão Branham vem e explica numa mensagem: você sabe o que é isto? Ele diz: é como um sanitário desaciado para Deus. Mas para os homens, eu tenho ouvido aí elas dizerem: olha que corpo bonito. Elas ainda escutam: olha que corpinho bonito, calça comprida, ó, que corpinho. Talvez tenha pneu para todo lado, mas corpinho porque está usando o que elas gostam. Bom, vamos passar sobre tudo isso daí, porque que tempo a gente está vivendo que não tem gente capaz para introduzir alguém, para introduzir uma mensagem. Você não introduz um homem, você introduz a mensagem, e a mensagem vem através de um homem, mas você introduz a mensagem. Na verdade, eu tenho na Bíblia que foi introduzido um homem, mas aquele homem era o Verbo. Nós lemos aqui. Então, João Batista era apto para isto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já estava introduzindo outro. Ele diz: tem um aqui no nosso meio que eu não sou digno de abaixar e desatar as suas alparcas. Ele entendeu a posição dele. Diz: não sou digno. Já preguei alguma coisa sobre isso. Quando eu preguei, eu não sou profeta. Mas deixa eu passar por isso aqui outra vez, que é bom a gente estudar isso. São João capítulo 1, verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Agora, tem que ser um profeta para reconhecer, porque João Batista nasceu primeiro que Jesus. E João Batista entendeu. Ele diz: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Tem que haver um reconhecimento. Ele já estava apresentando alguém para o povo. No verso 20 do capítulo 1 de São João, diz: e confessou, o 19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o sétimo anjo. O sétimo anjo dizia: eu não sou Jesus. Tem que entender isto. Eu não sou. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Agora te pergunto, João está mentindo? Porque ele era profeta, mas ele mesmo nem sentia que era profeta. Você é e não sabe. Você é profeta? Não. Ele sabia uma coisa que ele era.
Ele sabia que tinha uma escritura que estava falando a seu respeito. Então ele olhou para aquilo. És tu profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Tu não és Elias. Tu não és o Cristo. Tu não és profeta. Quem tu és então? Porque nós temos que voltar lá e falar com os grandes mestres. Quem és tu? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia que ele era uma escritura de Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas vem cá, se você é a voz do que clama no deserto, você não é profeta? Ele era profeta. Mas ele tinha um versículo a seu favor naquele instante. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A mesma coisa, meus irmãos, é o nosso tempo, foi o tempo do irmão Branham. Eles queriam saber, você é o filho do homem? Ele diz, não, eu sou um filho do homem. Tem hora que ele diz, olha, eu não digo que sou profeta, vocês dizem. Agora, se vocês creem que eu sou o seu profeta, bom, então ele é profeta. As pessoas têm que ter revelação e ver que aquele homem, numa era confusa como a era de Laodiceia, quando manifestou, irmão Branham, um profeta, o ministério do Filho do Homem é Deus em carne, é Deus num homem. Eles não puderam olhar nele e ver o que ele era. Não tinha ninguém para introduzi-lo. Não tinha ninguém. Mas quando não tem, Deus introduz. Pode deixar por conta de Deus que ele vai, vamos fazendo o trabalho como se não fosse nada, lá no final eles ficam sabendo. E a questão é que Deus veio através do irmão Branham fazendo o trabalho, e o trabalho que ele veio fazendo, curando, expulsando demônios, fazendo grandes milagres, mas no final deixa que eles ficam sabendo. No final eles ficam sabendo que é profeta. Aí o ministério se clareou como profeta. Não era claro antes, ele mesmo dizia, eu não sou profeta. Em 62 ele dizia, eu não sou profeta. Um profeta não é como eu. Já em 63 ele era profeta. Nós estamos precisando de ver quando Deus introduz aquela pessoa, aquela mensagem. Porque é difícil ver isto. A introdução de uma mensagem. E a mensagem, o mensageiro, diz o profeta, que são um. A mensagem e o pastor é um. A mensagem e o evangelista é um. A mensagem e o apóstolo é um. A mensagem e o profeta é um. A mensagem e o mestre é um. Quando você escuta uma mensagem bem posicionada nas escrituras, aí você diz, olha, aquele ali parece um mestre. Eles olhavam em Jesus e diziam, olha, ele não fala como os fariseus. Ele fala diferente. A mensagem dele era diferente. Era a mensagem da hora que estava para ser introduzida no povo, mas precisou de um para introduzi-lo. Um para dizer, quem é você? É esse escritor, apresentador. Esta é a introdução. Quem é você? Quem é o sétimo anjo? Como que você fica sabendo que é o sétimo anjo? Vamos formar um livro hoje. Como que é o sétimo anjo? Eu poderia fazer a introdução hoje, mas eu teria que pegar o que o autor disse. Eu poderia introduzir, fazer uma introdução, uma apresentação, mas logo usar sua mensagem, porque aqui está a mensagem do escritor, do profeta, do autor. Dizer o que ele é, o que fará o sétimo anjo. Quando ele aparecer, o que ele vai fazer? Então eu posso introduzi-lo, porque eu sei quem ele é.
Eu não tenho dúvida de quem ele é. Ele já veio, ele já manifestou seu ministério. Eu estou vendo o seu ministério. Eu posso dizer, este é o 7º anjo. Por que eu não espero no irmão William Soto? Porque eu já posso introduzir para vocês o William Branham. Por que veio outro? Porque não viram o 7º anjo. Eles não podiam introduzir irmão Branham. Quantos pregadores não podem introduzir irmão Branham como 7º anjo da revelação de Apocalipse 10? Eles podem introduzir irmão Branham como 7º anjo de Apocalipse 3, 14 a 22. Aí eles introduzem irmão Branham. Ele é o anjo da igreja de Laodiceia. Mas vem o irmão Branham e diz, o mesmo anjo de Apocalipse 3, 14 é o mesmo de 10, de 1 a 7. Senhores, esse é o tempo 204. As pessoas precisavam ver isso. Agora, o próprio irmão Branham pregando uma mensagem, como se ele não fosse aquele anjo, e já estava dando uma introdução, dizendo, é o mesmo. Vocês não pensem que tem um 7º anjo da era de Laodiceia, e depois tem um 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. O 7º anjo que prega só para Laodiceia, para uma igreja cega, nua, infeliz e não sabe. Mas agora, ele não é o mesmo de Apocalipse 10, de 1 a 7, que vem descendo do céu, o anjo forte, e brada como um leão, e dá o livrinho aberto para o 7º anjo. Ele diz, é o mesmo. E as pessoas não conseguiram introduzir o profeta como 7º anjo. Eles não conseguiram introduzir o irmão Branham como profeta. Nós temos, vocês podem pegar gravações desse povo aí, e você vai ver, eles introduzem o irmão Branham como evangelista. Porque eles nunca viram os trovões revelados. Eles nunca viram o novo nome. Então eles introduzem o irmão Branham como evangelista, e por isso ele tem que voltar aqui, ele tem que ressuscitar, vir aqui pregar 7 trovões para dar fé de rapto para eles. E isso não vai acontecer, porque já passou. E as pessoas estão na espera de algo, aquilo já passou. É tarde. Você não tem que esperar mais isso, você tem que ver, precisa de alguém que introduza aquela pessoa para você, precisa de alguém que introduza aquele ministério para você, quer dizer, que apresente aquele ministério para você, aquela pessoa para você, e diz, olha, é isso daí, já procurei, já vasculhei, nunca escutei uma mensagem igual essa mensagem aí. Quem poderia introduzir-nos? A noiva hoje, quem poderia dizer, olha, é ela, é essa mensagem? Quem poderia? Muitos que andam com ela, depois voltam atrás, andaram com Jesus, voltaram atrás, andaram com Branham, voltaram atrás, foram intérprete do irmão Branham nos grandes púlpitos, nos grandes palanques, de milhares e milhares de pessoas, e voltaram atrás, e hoje estão falando asneiras. Eles nunca serviram para introduzir irmão Branham, para mostrar ele como profeta verdadeiramente, para mostrar que ele revelou aquilo que a Bíblia diz, o versículo que condizia com o seu ministério. Ele cumpriu aquele versículo, mas precisa de um introdutor, de uma introdução, de alguém. Precisa de alguém. Como que o autor é agradecido por ter um apresentador? Qualquer um que tem um livro aí, talvez eu falo aqui, é muito difícil eu falar com gente, autor de livro, né? A mensagem da noiva nesse dia, é difícil você falar com gente sábia, muito inteligente, gente que já escreveu vários livros. E é difícil um livro que não tem uma introdução, que não tem uma apresentação. Mas como o autor deve estar satisfeito e está no mesmo espírito, o introdutor e o autor, a introdução e o autor, o apresentador e o autor do livro.
tem que estar no mesmo espírito. Irmão Branham ensina tudo isso para nós. O problema é que você não encontra gente com aquele mesmo espírito daquele livro aberto. Eles não têm espírito do livro aberto, eles não têm espírito de Brana, sétimo anjo, revelou a palavra, não tem mais mistério para revelar, eles não têm esse espírito. Eles não têm o espírito de Malaquias 4 para dizer para você, para mim, dizer, ó, verdadeiramente, William Branham foi este restaurador. Ele trouxe uma mensagem de restauração. A mensagem dele me converteu. Eu sou um filho deste ministério de William Branham. Isso aí está em Laodiceia 38. Porque o sétimo anjo, ele vinha e ia fazer 2 trabalhos, 2 obras. E eles não percebem isto. Ele vem restaurar como Elias, mas ele vem revelar os mistérios que você nem encontra na palavra. Ele revela, te mostra coisas que você nunca viu. Eu nunca vi sobre novo nome, eu nunca vi o Cordeiro fora do trono. Toda a vida que eu li a Bíblia, eu sempre vi o Cordeiro no trono, eu sempre vi o intercessor, o meu mediador. Foi preciso de um profeta vir e mostrar para mim, através das suas escritas, dos seus livros, de sua própria autoria, vindo a interpretação divina nestes livros, para poder mostrar para mim que ele foi o anjo restaurador e também revelador dos mistérios. Amém? Amém. Quem pode introduzir? Deixa eu ver alguma coisa aqui com vocês. 225, a união invisível da noiva. Todos nós sabemos que a igreja moderna, em sua condição atual e em seu estado presente, não está em condição de terminar a grande comissão que Deus deu à igreja para este dia. O irmão Branham já sabia, pregando aqui em 65, no ano da morte dele. Ele já estava mostrando que a igreja, na condição que ela está, moderna, ela não tem condição para poder apresentar o que Deus está fazendo nesse dia. Ela não tem condição de terminar o trabalho, a obra de Deus. Deus deixa um trabalho e a pessoa não termina. Você sabe que Jesus veio e fez esse trabalho, mas Jesus deixou um para ser terminado. Você vai, o desvelar de Deus, você vai encontrar isto. Creio que é o parágrafo 70, 71, onde o irmão Branham mostra sobre isto. Precisava de um ministério nesse dia final, que foi nos dias do irmão Branham, para poder terminar aquilo que Jesus começou. Eles começaram a ensinar, mas não terminaram. Os apóstolos começaram, mas não terminaram, porque tinha que revelar mais coisas da palavra, de terminar aquela obra. Agora você vai no Calvário, terminou? Terminou. Ele diz, está consumado. A minha cura, a minha salvação, o meu perdão, tudo está consumado. Mas ele começou o ministério de Filho do Homem no seu dia, que era no amanhecer, mas teria que terminar no entardecer, e ele precisava de um homem igual do amanhecer, nascido pelo Espírito também. Mas ele nasceu pelo sexo, mas ele teve um novo nascimento. É isso que Deus quer, é assim que Deus trabalha. Agora, ele nasceu por obra do Espírito Santo também. Eu nasci, você também nasceu. Nós não somos apenas do primeiro nascimento carnal, sexual, emotivo. Não, nós somos do outro nascimento. Este nascimento que não vem por emoção, é fé, crê na palavra. Você nasceu dessa palavra, então você é uma nova criatura, você é a criatura a qual Deus está hoje usando para testificar deste ministério. Agora, uma coisa que vocês têm que ter, eu creio que cada eleito tem que ter. Você vai mostrar se tem eleição, por favor, não me entenda mal, mas você vai ter que mostrar que você tem eleição. Se você já viu todos os mistérios revelados
e foi mostrado para vocês nesse tempo. Qualquer hora que encontrar com alguém, você vai ter que testificar deste ministério. Se você tem eleição para isso, você vai testificar deste ministério. Te apresento uma outra coisa, diz, não, mas aí não tem nada a ver, eu já vi isso daí antes. Estou testificando deste ministério. Então você acaba introduzindo o ministério do dia. Você acaba apresentando o ministério do dia. Quem pode apresentar esse ministério? Vem João, apresenta. Mas quem devia ter apresentado Jesus? Os fariseus, os saduceus, herodianos, essênios, os crentes daquele dia. Hoje nós chamamos católica, batista, metodista, assembleano. Lá naquele tempo era fariseu, saduceu, herodiano, essênios, judeus. Mas quem foi que apresentou? Quem introduziu? Quem fez a introdução, a apresentação do Messias? Nenhum deles. Deus teve que pegar um homem do mato. Ele não pegou um da cidade, ele pegou um do mato. Porque não tinha na cidade um para ele pegar. Ele preparou um no mato. O pai dele era sacerdote, mas ele não. Foi uma coisa desajustada, porque no nosso tempo hoje eu posso ser pastor, mas meus filhos podem não ser nada. Mas naquele tempo, ele era sacerdote, o filho vinha na mesma linhagem. Você é da linhagem de Levi, você é da tribo de Levi. Você tem que saber, ser conscientizado de que você é um sacerdote, que você não é um negociante, que você não é um criador de gado, que você não é um plantador de semente, como Efraim, como Gade. Você é diferente. Eles eram ensinados, você é diferente. Cada vez nascia um menino, ele sabia, porque a mãe já falava o nome dele, e aquilo posicionava ele lá na terra prometida. Agora, os nossos filhos não são assim. Ele diz, filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, mas filho de pastor não é. Não é? É isso aí. Você vê uma geração aí atrás de você, e você procura, olha, da onde vem essa coisa que está nos meus filhos? Da onde vem até esse mau caráter que tem nos meus filhos? Da onde vem essa ilusão? Da onde vem esse brinco? Da onde vem essa pulseira? Da onde vem esse colar? Eu nunca usei, diz a mãe. Eu nunca fiz isto. Por que estão assim? Elas não acompanham o testemunho do momento, do pai crente, da mãe crente. Eles pegam espírito diabólico que vem lá do avô, da avó, que atormentou eles e fez eles ficar com esse peso na orelha. Eles não aprenderam a usar salto alto com a mãe. Aprenderam com o mundo. Pode ensinar que é filho de crente, pode ensinar, é o seu lugar. Nós estamos aqui introduzindo uma mensagem. Talvez o pai introduza uma mensagem, mas os filhos não podem introduzir. A igreja nesse dia não está capaz de fazer esta introdução, esta apresentação. Esta é a mensagem. Oh, o crente verdadeiro, o crente que tem revelação, ele escuta todo mundo, não tem problema, nós não temos problema com isso. Se você tiver condição de escutar, escuta todo mundo. Aí você diz, no meio de tudo aquilo, e diz, ó, essa mensagem aqui é verdade. Já escutei tudo, né? Isso daí nem perco tempo mais. Quanto mais ouvir um dos 70 que vai falar contra Jesus, um dos 70 que vai falar contra a Brana, um dos 70 que vai falar contra o Osmar. Aí você não perderia tempo
mas ouvir até para saber daqueles outros, das raízes daquelas igrejas daquele dia, para quando você falasse alguma coisa, você tivesse fundamento para falar e não fosse como eles que falam sem ter fundamento. Você sabe apresentar a mensagem da hora. Amém. Coisa 238, a união invisível. Todos sabemos que a igreja, nessa condição, não podia terminar nesse dia final. A condição que ela vem de Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe, movimento pentecostal. Mas logo você vê o mesmo movimento pentecostal dentro da mensagem na primeira e segunda etapa. Eles estão com o mesmo movimento hoje. É cura divina, língua estranha, pulos, gritos. Eles não estão com a palavra. Eles não comeram o livrinho. Eles comeram vômito. Então, mas por quê? Porque vomitaram isso quando comeram a mensagem. Quando comeram a primeira e segunda etapa, vomitaram o pentecostalismo. É você pentecostal? Não, sou bramita. Mas e agora? Suas ações, seus feitos, suas palavras, suas pregações, suas filas, está demonstrando que você é o pentecostal, você voltou ao vômito. Como a porca lavada ao espojador de lama e o cão ao vômito, é o adágio de São Pedro. Não estou bravo, não. Esta é a verdade. É a verdade. A igreja, nessa condição, não podia terminar nesse dia final. Como podia introduzir Malaquias 4? Como que a igreja poderia introduzir, apresentar Malaquias 4? Irmãos, eu quero apresentar um ministério que já aconteceu. Malaquias 4, Elias virá e restaurará todas as coisas, já aconteceu. Tem que ter alguém que tenha convicção e que pode mostrar, já aconteceu, já restaurou, já. Eles estão esperando uma restauração diferente. Restaurar é trazer de novo aquilo que se perdeu. Você tem que levantar aquilo outra vez. Foi perdido o batismo, foi perdido a ceia, foi perdido a ordem da igreja e outras coisas mais. A unidade de Deus, o único Deus verdadeiro, sendo o Senhor Jesus Cristo, foi perdido durante as eras. Elias veio e restaurou tudo isso para nós. Agora, quem introduz Malaquias 4? Quem pode dizer, esse ministério aconteceu com William Branham? Com William Branham. Não é com o irmão Liveio. Não. Esse ministério não aconteceu com os grandes irmãos de Phoenix, do Canadá. Mas daqui aconteceu mesmo. O Malaquias 4 já restaurou tudo. Sim. Apresente Malaquias 4. No seu dia, era difícil ter alguém para apresentar que o irmão Branham era Malaquias 4. Que o ministério que ele estava exercendo naquele dia era Malaquias 4. Ninguém podia apresentar o William Branham como Apocalipse 10, 1 a 7, nem depois da revelação dos 7 selos. Eles não viram. E o irmão Branham diz, eu estou pregando aqui, eu sei que vocês não veem. Eu disse isso ontem. Como podia introduzir Malaquias 4? Como podia fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Aí eu digo, como que eles podem introduzir a noiva? Eles nem creem em tal coisa. Como eles podem introduzir a mensagem de um só homem? Sempre foi a mensagem de um só homem, foi Branham. A mensagem de um só homem é João, Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem de um só homem. Mas quem pode introduzi-lo, apresentar aquela mensagem, fazer aquela apresentação e depois mostrar as mensagens que vai comprovar que verdadeiramente foi João que comeu o livro. Ninguém mais comeu o livro, foi João que comeu. Aí depois João te deu, você comeu. Mas foi João que comeu o livro. Eles nunca vão apresentar, irmão Branham diz, eles nem
creem nestas coisas. Como que vai apresentar? Olha, foi restaurado o batismo. Mas como restaurado? Agora, em nome de Jesus Cristo, sim, foi restaurado. Porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem que ter a palavra, olha, nome, em nome, uma vez só. Eu que sou de primário, sei disso, será que vocês que são teólogos não sabem? Ah, não sabe, porque a Bíblia diz que vocês não sabem. A Bíblia diz que Deus passa por cima dos grandes, dos eruditos, dos inteligentes, e revela aos pequeninos. É isso que Deus faz. Por que as pessoas não podem ver? Nem nós podemos forçá-las a ver, elas não verão. É assim diz o Senhor, não verão, senão não cumpre a Bíblia. Pode entrar um Paulo, pode entrar algum deles. Mas não vai pensar que vai ser formado uma grande igreja com pessoas inteligentes. Não, Deus sempre usou, foi a ralé. Se você não gosta disso, você tem que entender que Deus nunca buscou os grandes. Irmão Branham mostra isso, desde o princípio da Bíblia, Deus sempre usou os pequenos. Nunca foi os grandes, ele deixou de lado os grandes, os entendidos, e revelou aos pequeninos. Eles nem creem em tal coisa. Como podia crer? E introduzir Lucas 17:30. Para introduzir Lucas 17:30, eu vou dizer, o ministério de William Branham era o ministério do Filho do Homem. Isso é uma introdução. Já estou escrevendo a minha introdução aqui para vocês. O ministério de William Branham foi o cumprimento de São Lucas 17:26-30. Os dias igual aos dias de Noé, aos dias de Ló, foi os dias do irmão Branham. Então, na nossa introdução, estamos dizendo isso, para apresentar o livro que já estava escrito. Você tem que apresentar esse livro, já está escrito. Mas vai agora apresentá-lo, introduzir ao comércio, agora introduzir nas igrejas, introduzir nos crentes. Introduz, você tem uma introdução, aí o indivíduo lê a introdução, sabe mais ou menos como que é aquele personagem, o autor, e o que vai falar naquele livro. Ele faz, é um resumo, ele tem nesta introdução do caráter daquela pessoa, que ele pode apresentar. Você não vai apresentar um bandido, você não vai apresentar um trinitário, você não vai apresentar um pastor dualista. Esse é o erro do povo hoje. Os introdutores hoje estão introduzindo, apresentando pastores dualistas que andaram com o irmão Branham, pregadores de ressurreição isolada, que é desde o tempo do irmão Branham, que nem viram no tempo do irmão Branham a mensagem. E eles estão entregando, apresentando. E tem alguém para ver aquilo, tem alguém para ler, tem alguém para ouvir isso ainda. Introduzir Lucas 17:30. Como podia introduzir todas estas outras escrituras que estão prometidas nestes dias finais? Como você vai poder introduzir isto? O Espírito e a noiva dizem, vem. O irmão Branham já mostra um introdutor ali. O irmão Branham diz assim, é o Espírito, o profeta e a noiva. O profeta, o Espírito e a noiva. Tem um introdutor ali. Ele está introduzindo uma mensagem. Essa mensagem diz vem, a noiva diz vem. Não diz vai não, vem, vem. O outro diz vai ao pai, diz não, vem. Vai a noiva, não, vem. Você tem que vir a noiva. A noiva não está para lá, a noiva está aqui. A noiva é a palavra da hora, é a revelação que Deus já te deu.
Como podia introduzir todas estas coisas, estas outras escrituras que estão prometidas nesses dias finais? Não podiam fazê-lo, porquanto o negam. Eles negaram Jesus, eles negaram Brana e eles negam a noiva hoje também. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Irmão Brana, no parágrafo 239, ele vai acolchando mais a coisa, apertando para poder mostrar, quase falando tudo. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, o escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo de Sodoma. Observe a Billy Graham e Oral Roberts, e eles ali embaixo entre essas denominações. Observe a igreja escolhida, Abraão tirado para fora. Observe que classe de sinal o Abraão escolhido tem: o próprio Jesus, o Deus encarnado ali parado em carne humana. Irmão Brana é Jesus? Não, mas o irmão Brana deixou isso daqui. O que a igreja, o Abraão escolhido tem? O próprio Jesus ali encarnado, em carne humana. Jesus está encarnado numa carne humana. Como chama? Brana. Ele vem acolchando a coisa, apertando para revelar todo esse mistério. Eu tenho que terminar agora também, porque tem alguém para apresentar como Elias. Esse ministério de 2000 para cá, irmãos, nós estamos apresentando, irmão Brana, do jeito que o povo nunca apresentou. Estamos introduzindo a mensagem do irmão Brana do jeito que nunca nenhum pastor introduziu. O que é isso? É o ministério da noiva. Tem que entender que tem que ter um ministério para este fim. É o ministério da noiva, mas está representada sempre num homem. Será que não podem ver estas coisas tão simples? Você não tem que elogiar nenhum homem. Você só tem que ver o que Deus faz sempre através do homem. Você não tem que falar só bem de um homem. Tem coisas erradas no homem, tem falhas no homem, como você vai encontrar em qualquer um de nós. Até em Brana eles encontraram, e os religiosos acharam que encontraram em Jesus. Porque eles nunca podiam crer naquela mensagem. Como podemos crer? Agora, é só a dele que é certo, e nós, fariseus, e nós, saduceus, e nós, herodianos, e nós, assembleia, e nós da primeira e segunda etapa, e nós isso, e nós aquilo, e nós da ressurreição, isso, aquilo. Só essa mensagem agora que é certa. E se Deus fosse fazer alguma coisa na terra, você acha que ia sair de Franca? Vem e vê. Seja humilde. Pega as mensagens e escuta. Onde é que você tem uma mensagem dessa? E não é por causa de mim, é por causa do ministério. Deus tem um ministério na terra. E você que fala contra ele, você é um Judas Iscariotes. Você é um Caim, você é um Balaão. Porque você não pode ver o ministério do dia. É os mesmos demônios daquele tempo encarnado em gente religiosa, porque Caim era religioso, Balaão era religioso, Judas era religioso, até da mesma tribo de Jesus. Tudo era religioso. O povo que perseguiu a Brana foi religioso. O povo que nos persegue é religioso. Porque Satanás é religioso. Mas o povo de Deus é revelado. Ele sabe em quem eles têm crido. Quem que vamos introduzir agora? Os próximos ministérios que vão entrar em cena. A noiva pode introduzir, pode falar, pode escrever sobre eles. Será Moisés e Elias. Oh, mas isso foi o que Brana disse. Por certo, nós só falamos o que o marido fala. A esposa fala o que fala o esposo. Será que não pode entender? O esposo é a palavra revelada, diz o irmão Brana. Se o esposo é a palavra revelada, então estamos aqui introduzindo a próxima mensagem que virá. É Moisés e Elias. Essa é a próxima mensagem. E nós, como noiva eleita, temos que sair
para dar lugar para eles começar seu ministério. Temos que sair. Irmão Brana teve que sair para dar lugar para a noiva. A noiva tem que sair para dar lugar a Moisés e Elias. Se não entende isso, você nunca vai entender nada. Moisés e Elias terão que sair com 144 mil para dar entrada ao milênio. O milênio tem que sair para dar lugar a novos céus e nova terra, onde não existirá mais dor, nem morte, nem perversão, nem traição, nem falsidade. Pai Celestial, te damos graças mais uma vez por poder receber estas coisas do Senhor, que vem para nos ajudar nesse dia, Pai. Quem pode introduzir Apocalipse 10, 8 a 11, Senhor? Se esperássemos, teriam que ser os da primeira e segunda etapa que deveriam ter feito isso, mas eles não puderam fazer na condição que estavam, não puderam fazer. O Senhor introduziu o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, para que o povo pudesse ver que tem uma mensagem que sobressai a própria primeira e segunda etapa do profeta, crida no mundo inteiro. Tem uma mensagem e estamos agradecidos por isto, Senhor, por poder estar aqui e introduzir esta mensagem, apresentar esta mensagem, fazer uma introdução, uma apresentação desta mensagem para o povo de Deus, para os eleitos deste dia, que não é enganado, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai decidir, eu vou ficar sozinho, eu creio nessa mensagem, eu escutarei CD, eu ficarei com a internet ouvindo essas mensagens, esses cultos, mas eu não pisarei nessa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.